Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos internautas, amigos que nos acompanham sempre aqui através de nossas plataformas digitais. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Momento Rural e dando continuidade a assunto que a gente já trouxe em 2 episódios, e por isso falo com você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, que você marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, e também a você que está com a gente pelo nosso canal no YouTube, para você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para receber uma mensagem toda vez que a gente começar aqui o nosso programa e acompanhar com a gente. E claro, se inscreva no nosso canal Rádio Grande FM aí no YouTube para rever todos os programas que já foram ao ar e poder, sem dúvida nenhuma, também compartilhar esse conteúdo. Se você perdeu as 2 edições passadas aqui desse tema que nós estamos abordando, que são as doenças nas plantas e sobretudo nas lavouras que afetam o setor agro, tem 2 episódios já que você pode rever e se atualizar para pegar aqui a continuidade no programa que a gente vai abordar hoje. Quem está mais uma vez aqui com a gente é a professora e coordenadora do curso de agronomia da Anhanguera, aqui da cidade de Dourados, a Daniele Pieretti, ela que é doutora na área de doença das plantas e que está nos ajudando aqui ao longo desses programas para entender um pouquinho a respeito desse assunto. Seja bem-vinda, Daniela, novamente. Muito obrigada, Paulo. Muito bem, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Você falou, inclusive, nos episódios passados, que nós vamos chegar lá, vamos falar do vazio sanitário. Então, dentro desse programa aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Daqui a pouco a gente entra de uma forma mais específica. Mas outra doença, antes da gente entrar na questão do vazio sanitário, que é causada também por fungos, a gente abordou um pouquinho na edição passada, é o cancro da haste. Essa é uma doença de evolução lenta, né? A gente sabe disso. Por isso, como eu faço para perceber que tenho essa doença em minhas plantas, Daniela? Paulo, nós só vamos conseguir perceber 15 a 20 dias após a infecção. Antes disso, ela é silenciosa, só que para nós aqui, nós temos uma vantagem por conta do clima. Sim. Então, ela é mais de clima frio, então de clima fresco, épocas mais frias, então noites frias, dias quentes. Então, isso favorece a questão da altitude também. Sim. Então, isso é muito levado em conta. Só que a infecção, ela está acontecendo desde o primeiro contato. Sim. O cancro vai aparecer na haste depois de... Visível com 20 dias. Sim. Aparece uma manchinha escura na haste, que é a primeira infecção. Quando aparece aquela manchinha, já teve uma infecção inicial. Então, sim, a planta ela já está doente, digamos assim. Ela já está com aquela infecção. Posteriormente, pequenos pontos negros. Então, vários pontos negros que faz com que nós conseguimos ter uma visão maior. E a evolução, posteriormente, são manchas. Sim. Manchas angulares, que a gente fala, manchas grandes, só que difícil detecção, sim, por conta do período de infecção. Lenta, bem silenciosa, e que quando você descobre, ela já está infectada. Isso. Muito bem. Vamos falar agora sim, então, do vazio sanitário, né? Quem não sabe, o vazio sanitário é um período que se fica sem a produção, sem o plantio da soja. Eu queria que você falasse por que tem essa necessidade de ficar esse período sem fazer a plantação e se esse vazio sanitário está relacionado às doenças. Está relacionada à ferrugem asiática, Paulo. Exclusivamente a ferrugem asiática, por conta do período do ano. O ano passado ela foi de 15 de junho a 15 de setembro, geralmente varia da segunda quinzena de junho até a segunda quinzena de setembro, sem poder ter planta de soja. Sim. Não pode ter. Por quê? Nós estamos numa época que o fungo ele aumenta em grande quantidade. Então, a parte vegetativa, aquilo que ficou dos restos culturais da planta anterior, o esporo ele vai conseguir sobreviver. Você imagina se tiver uma planta verde, sim, que é o que ele necessita. Então, não pode ter por conta da multiplicação. E é isso que o produtor está mais tranquilo, porque o vazio sanitário fez com que a ferrugem, que é altamente agressiva, uma doença muito antiga e séria, com danos de até 90%, sim, não se instalasse e diminuísse as aplicações de defensiva agrícola. Então, é basicamente o quê? Um período em que nós não podemos ter soja.
Não Sim, pode. sim. A gente não consegue nem ter uma soja que seja uma soja guaxa, uma soja tiguera no campo. Você não pode ter porque você até por conta de legislação. Tem uma legislação que rege isso. De junho a setembro sem soja. Sem soja, né? E até explicado, muito bem explicado por você, as razões para isso que são fundamentais para a garantia do sucesso das lavouras subsequentes, né? Sim. Muito bem, esse é o nosso Momento Rural, né, que está falando aqui sobre as doenças que afetam as plantas. A gente já abordou bastante sobre a soja, a gente já vai entrar no assunto também de algumas que são muito comuns na cultura do milho, mas claro, quero lembrar você que está com a gente pelo Facebook, para você marcar os seus amigos e compartilhar o nosso conteúdo. Para você que está com a gente pelo YouTube, deixa aí o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. O nosso Momento Rural é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador. Estou falando da Agro Jangada, que é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, seja na agricultura, na pecuária, no tratamento industrial de sementes, armazenagem, distribuição de insumos. Agro Jangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Estamos batendo um papo aqui com a Daniele Peretti, ela que é engenheira agrônoma e coordenadora também do curso de agronomia da Anhanguera aqui de Dourados, está nos ajudando aqui durante o programa a entender um pouquinho das doenças que afetam as lavouras. As doenças da cultura da soja também pode atacar, por exemplo, a cultura do milho, e também isso quer dizer que no período entre a safra temos pode dizer assim, esse problema em relação a essas duas culturas? Nós podemos ter problemas sim, Paulo. Nem todas, tem algumas que são exclusivas de cada cultura, como o caso da ferrugem, né, que nós falamos, é exclusiva da soja, ferrugem asiática, né, porque tem outras ferrugens. Mas no caso da cercosporiose é uma doença comum entre soja e milho. E aí nós precisamos sempre pensar o quê? Que existem doenças que sobrevivem, aquilo que a gente fala na área da agronomia, saprofidicamente, nos restos culturais. Então, nós sempre precisamos eliminar a planta daninha, nós sempre precisamos eliminar uma planta que não é daquela safra, que tornou-se aí uma planta daninha, porque um milho na soja é uma planta daninha. Então, ela pode sim hospedar uma doença comum entre uma e outra. Então, principalmente doenças fúngicas pode atacar milho, soja, milho, sorgo. Então ela não é comum, a não ser as exclusivas, como é o caso da ferrugem asiática. Muito bem, a gente falou aqui, na maior parte do tempo, pelo menos até aqui, a gente falou mais sobre soja, e falou menos sobre milho. Eu queria te perguntar assim, o milho é tão sensível quanto a soja, ou por que se dá mais relevância quando a gente fala dessas questões de doenças para a soja e não para o milho? Na verdade, se nós se a gente for pensar dentro da fitopatologia, que é o estudo da doença de plantas, o algodão é o que tem maior incidência de doenças, que no Mato Grosso do Sul não é cultivado, né? A soja está em segundo lugar, o milho em terceiro. E aí, se nós fôssemos olhar fisiologicamente na planta, o milho ele é uma gramínea. Então ele tem um pouco mais de resistência que a soja. A soja é uma leguminosa. Então, pensando em resistência, até mesmo se a gente for imaginar uma folha, a folha do milho ela é mais dura, então ela tem mais lignina. Então ela é menos sensível que a soja. A soja é mais sensível. E aí tem o lado econômico, né, Paulo? Se nós falássemos do lado econômico, a soja, viabilidade econômica, a soja é muito mais viável. Por isso que a gente tem mais lavouras de soja do que de milho. Isso. Né? E aí a gente sempre cuida muito mais da soja, faz uma aplicação maior por conta da sensibilidade. Não tolera muito a falta de água, é mais propensa a doenças, precisa de maior cuidado na adubação. E o valor agregado é muito melhor que o milho. Bacana, muito bem explicado. E assim a gente vai fechar aqui a edição de hoje, mas ainda temos aí algumas perguntas a serem feitas para a Daniele e ela vai nos ajudar na nossa próxima edição. Por isso queremos agradecê-la mais uma vez por estar aqui conosco e esperamos você na próxima edição. Muito obrigada, Paulo. Muito bem, e certamente a gente espera você também que nos acompanhou hoje. A gente quer contar contigo na próxima edição aqui do nosso Momento Rural. Para você que esteve com a gente no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Está com a gente no YouTube? Deixe o
o seu like, ative aí o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal e tenha acesso a todo o conteúdo que foi ao ar, não só sobre esse tema, esse programa fica à sua disposição e outros estão aí para você conferir no Rádio Grande FM, também no YouTube. Nosso Momento Rural está ficando por aqui, voltaremos na próxima edição.